A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus e aleluia. Deixa eu te perguntar, como é que está o teu olhar acerca das outras pessoas? Será que nós temos olhado para as outras pessoas com um olhar de derrota? Será que nós temos olhado para as outras pessoas com um olhar de fé, de esperança, de que acreditamos no futuro brilhante para a vida daquelas pessoas, independentemente da situação que elas estejam vivendo, independentemente da situação que elas estejam passando, enfrentando? Como é que nós temos olhado para elas? Porque muitas vezes nós encontramos pessoas, né, que nós conhecemos e não vemos há muito tempo, e a gente pergunta: como é que está fulano? A pessoa diz: tá bem, tá uma bênção, está trabalhando, casou, já tem filhos. E às vezes a gente pergunta: como está essa pessoa? A pessoa diz: aquilo ali não tem jeito, não, é um sem futuro. Olha só as palavras, glória a Deus. As palavras que nós não temos direito de falar, porque nós não temos direito de julgar o futuro de ninguém, porque o futuro a Deus pertence, glória a Jesus, aleluia. Muitos, eles, né, glória a Jesus, eles julgam, aí é o fim, aí vai se acabar assim, vai morrer no álcool, vai morrer nas drogas, vai morrer desse jeito, vai morrer rindo desse jeito, vai morrer roubando, vai morrer matando, vai morrer fazendo isso, fazendo aquilo. Muitas vezes a gente temos mania de julgar e condenar o futuro das pessoas, quando na verdade nós não temos esse direito, porque nós não sabemos os planos de Deus acerca dessas pessoas, nós não sabemos o que Deus tem preparado para elas, nós não sabemos as coisas que Deus tem para fazer na vida delas, nós não sabemos as coisas futuras que virá sobre a vida delas, e nós não temos nenhum direito de julgar, de apontar, nem de condenar, que nós não somos juiz, aleluia. Só existe um justo juiz, só existe um juiz que vai dar a palavra final, só existe um juiz que quando ele bater o martelo, homem nenhum da terra pode revogar a palavra dele, louvado seja o nome do Senhor. E esse juiz, ele se chama Jesus Cristo justo, aquele que veio salvar, aquele que veio libertar, aquele que veio para mudar a vida, mudar a situação daqueles que creem nele. Louvado seja o nome do Senhor, mudar a situação da vida daqueles que nele confiam. E a palavra do Senhor vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10, glória a Jesus, que existia ali um homem chamado Zaqueu, glória a Jesus. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Jesus, aleluia. E eu te pergunto, quantos naquele lugar, naquela cidade, aonde ali morava Zaqueu, aonde ali vivia Zaqueu, um homem que era chefe dos publicanos, louvado seja o nome do Senhor, aonde muitos olhavam para ele e o desprezavam, olhava para ele e julgava ele pelos seus atos, pelas aparências ali, tudo indicava que Zaqueu ia morrer naquele pecado, ia morrer daquele jeito, que jamais ele ia mudar de vida, que jamais Jesus entraria na casa dele, glória a Deus, aleluia. E olha aí um grande erro da gente estar julgando, apontando, declarando coisas más
coisas futuras sobre a vida das pessoas, porque nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos como nós estaremos amanhã, também nós não sabemos como estará aquelas pessoas que a gente julga que elas não valem nada, que elas não prestem, que elas não servem, nem servirá para nada. Aleluia! A palavra de Deus há poucos dias nos falou que nós que estamos de pé, se cuide para que não caia, e nós que estamos de pé hoje não sabemos se verdadeiramente nós vamos se cuidar o bastante para amanhã a gente estar de pé, porque essa vida ela é uma colheita, e se a gente viver plantando boas sementes, a gente vamos colher boas coisas, mas se a gente viver julgando, condenando, apontando, falando palavras de derrota, declarando palavras de derrota sobre a vida dos outros, essas palavras virão sobre a nossa vida. Por isso nós não temos o direito de julgar as pessoas, nós não temos o direito de apontar para as pessoas e dizer um sem futuro, vai morrer assim, vai se acabar assim, assim será o fim dele. Nós não temos esse direito. Sabe por que nós não temos esse direito? Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer, aleluia, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquilo que para você, aquilo que para mim, aquilo que para os homens, para a cidade, para todos que olham em volta está perdido. Jesus, ele veio salvar o que se havia perdido. Está perdido por nós porque nós não temos o poder de fazer, de curar, de libertar aquelas pessoas. Está perdido porque ao invés de a gente orar por elas, acreditar, ter fé, a gente julga. Ao invés de a gente dar a mão e ajudar a se levantar, a gente empurra, a gente chuta, a gente puxa o tapete para elas cair, se afundar cada dia mais no pecado, no erro. Ao invés de a gente estender a mão e dizer, você vai sair dessa, você vai vencer, Jesus vai te alcançar, ele vai mudar a tua história. A gente disse, é um troço sem futuro, isso não quer nada com Jesus, isso vai morrer assim, eu já orei por ele, mas isso e aquilo. A gente tem que parar com isso. Que nós não somos Jesus para saber o futuro das pessoas. E era isso que acontecia com Zaqueu. Quantos naquela cidade olhava para aquele homem, julgava ele, apontava, dizia vai morrer assim? Quantos naquele lugar desejava a morte daquele homem? Quantos naquele lugar desejava colocar as mãos sobre ele e espremer o pescoço dele até a morte? Quantos naquele lugar desejava acabar com a vida daquele homem, acabar com a casa dele, acabar com a família dele, acabar com o futuro dele? Mas um dia aquele homem tomou uma decisão e ele disse, eu quero ver quem é Jesus, eu quero ver quem é esse que dá vista ao cego, eu quero ver quem é esse que faz o surdo ouvir, eu quero ver quem é esse que faz o mudo falar, eu quero ver quem é esse que faz aleijado andar, eu quero ver quem é esse que muda a história de tanta gente, eu quero conhecer quem é Jesus. Aleluia. E ele saiu de casa para ir ver quem era Jesus. Chegando no meio do caminho que ele encontra uma grande multidão, mas ainda assim isso não foi o empecilho para atrapalhar de ele ver quem era Jesus. Ele viu uma grande multidão, então que ele falou, glória a Jesus, aleluia, ele falou, eu vou passar adiante, aleluia. Ele passou adiante, ele correu, passou na frente daquela multidão, e eu acredito que quando ele olhou assim para trás, ele viu aquela grande multidão e ele disse, agora, o que é que eu vou fazer? Porque esse povo tem tanta raiva de mim, tem tanto ódio de mim, e é bem capaz de eles aproveitarem a situação para me pisar, para passar por cima de mim, para me matar, porque eu sou de pequena estatura. E aí Zaqueu olha, e Zaqueu vê uma figueira brava, e Zaqueu resolve subir ali em cima. Glória a Jesus, aleluia. Ele resolveu subir ali em cima. E dali ele olhava para baixo, aleluia. E Jesus olhava para ele lá em cima. E a palavra de Deus nos diz que
Jesus disse, quem disse em o nome dele é Jesus? Aleluia, Jesus te conhece pelo teu nome. Ei, você que está numa situação difícil, você que nem o teu pai, nem a tua mãe, nem a tua família não acredita mais na mudança da tua vida. Eu quero te dizer nesta hora, Jesus te conhece pelo teu nome. Ele sabe quem tu és, ele tem uma nova vida para te dar, ele tem uma nova história para você. Aleluia. E não é uma história de derrota, não é uma história de pecado, não é uma história da mesma dessa que você está vivendo. É uma história de vitória, é uma história de servo de Deus, é uma história de arrependimento, é uma história de mudança, a qual também servirá para mudar as vidas de outras pessoas. Porque eu te pergunto, quantas pessoas já foi alcançado pelo Senhor Jesus através do que nos conta a Bíblia Sagrada sobre a vida de Zaqueu. Quantas pessoas teve o mesmo esforço para conhecer quem era Jesus, saiu da sua casa no meio da chuva, no sol quente, e foi conhecer quem era Jesus porque ouviu falar de Zaqueu, aleluia. E eu quero te dizer nesta hora que você também pode ser uma pessoa, aleluia, a qual terá a história mudada. Eu quero te dizer que você também pode ser uma pessoa a qual, aleluia, a tua história, o teu testemunho, a tua mudança de vida vai alcançar outras vidas e ser mudada pelo Senhor Jesus. Porque eu acredito que Zaqueu tinha ouvido falar dos milagres que tinham acontecido, das vidas que tinham sido mudadas pelo Senhor Jesus. Por isso ele quis ir ver quem era Jesus. Aí, surpreendentemente, Jesus olha lá para cima daquela figueira e diz: Zaqueu, aleluia, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Jesus, aleluia. Jesus chamou ele pelo nome. Jesus te chama pelo nome, aleluia. Jesus não vai te chamar de viciado, Jesus não vai te chamar de ladrão, Jesus não vai te chamar de drogado, Jesus ele não vai te chamar de derrotado, Jesus ele não vai te chamar de pecador, ele vai chamar-te pelo teu nome, porque assim ele chamou Zaqueu. Muitos olhavam e diziam: o que é que aquele ladrão está subindo naquela figueira? Muitos olhavam e diziam: o que é que aquele pecador está fazendo subindo naquela figueira? Outros olhavam e diziam: tomara que ele caia lá de cima e morra. Outros diziam: tomara que ele se espete todinho aí nesses espinhos. E assim muitos ali debaixo e olhando e ia julgando. Mas o Senhor Jesus conhecia o coração de Zaqueu. O Senhor Jesus conhece o teu coração. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a palavra de Deus vem nos dizer que, apressando-se Zaqueu, ele desceu e recebeu-o alegremente. Zaqueu desceu, aleluia, glória a Jesus. Jesus recebeu Zaqueu alegremente, Zaqueu recebeu Jesus alegremente, glória a Jesus. E olha, e vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Eu quero te dizer, pare de apontar o dedo, aleluia. Eu quero te dizer, pare, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de julgar o futuro das outras pessoas. Glória a Deus, pare, glória a Jesus, aleluia, de levar palavras de derrota para a vida das outras pessoas, porque enquanto uns estavam ali dizendo, Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador, glória a Jesus, aleluia, Jesus estava ouvindo Zaqueu dizer: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, alguma coisa, eu vou restituir quadruplicado, aleluia. E Jesus olhou, Jesus viu e disse: hoje a salvação veio a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aí Jesus diz o que todos que estão hoje no erro, no pecado, gostaria de ouvir. E ao invés de a gente dizer esta palavra para eles, a gente diz palavra de derrota. Aleluia. Quantas vezes eu já ouvi servos de Deus olhar
para pessoas e dizer: tu não tem jeito não, né? Tu não tem jeito mesmo não, né? Tu não quer nada com Jesus. Como é que você sabe que a pessoa não tem jeito? Como é que você sabe que mais cedo ou mais tarde, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus não vai tocar no coração dela e vai levar ela para a presença do Senhor? Porque o que Zaqueu sentiu foi o chamado de Deus no coração dele. O que Zaqueu sentiu foi o desejo de conhecer o Senhor Jesus. O que Zaqueu sentiu foi o desejo de mudar de vida. Glória a Jesus, aleluia. E eu quero te dizer que aonde tem o desejo de mudar de vida, aí nasce a esperança de uma nova história, de um futuro brilhante, de um futuro diferente, de um futuro de servos de Deus, um futuro que agrada a Deus, um futuro que surpreende. Glória a Jesus. Aquele que não tem fé e aquele que não acredita no poder de Deus, que Deus pode mudar, que Deus pode tirar da situação difícil, que Deus pode libertar, que Deus pode curar e Deus pode fazer novas coisas na vida daqueles que hoje estão jogados no pecado, no erro, na falha. Glória a Jesus, Deus pode. E Jesus, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. E isso é importante, a gente levar para as pessoas. Quando a pessoa chegar até nós dizendo: não tenho mais jeito, eu vou morrer assim, o pecado está me consumindo, está me acabando, é importante a gente dizer para ela: o Filho do Homem veio buscar e se salvar o que se havia perdido. O que a gente não pode é incentivar elas a viver no erro, no pecado. A gente tem que deixar elas, louvado seja o nome do Senhor, bem alerta, para que o que elas estão fazendo é pecado, mas que ainda não é o fim, não é a condenação delas, ainda há esperança. Jesus ainda pode alcançar elas e mudar de vida. Agora nós temos que deixar bem claro que existe céu e que existe inferno, e que as obras, louvado seja o nome do Senhor, que nós fazemos aqui nesta terra, nos levará ao céu ou ao inferno. As nossas atitudes, os nossos atos, as nossas escolhas, mas nós não podemos condená-las. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos lançá-las à condenação, porque de repente Jesus alcança elas, muda a história, porque ele veio salvar o que se havia perdido. Amém? Só até aqui. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus criador da terra e do céu. Senhor, essa pessoa, meu Deus, que ouviu esta palavra e não acreditava mais na mudança, no milagre, Senhor, não acreditava mais numa nova história, nem para a vida dela, nem para a vida da pessoa, meu Deus, que ela está vendo ela no erro e no pecado. Mas a tua palavra, Senhor, neste momento vem nos falar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para aqueles ali naquele lugar, Zaqueu estava perdido, porque quando Jesus entrou naquela casa, eles começaram a murmurar e a dizer que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador e não conhecia o futuro brilhante que Jesus tinha para Zaqueu. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha nos ensinar a levar palavra de salvação para as vidas, Pai. Senhor, a palavra de esperança, Senhor. A palavra, meu Deus, que produz salvação, arrependimento, Pai. E te pedimos que no nome do Senhor Jesus, o Senhor toque nesta vida, neste coração, para que ele queira, Senhor, deseje, almeje conhecer o Senhor, porque é o Senhor quem dá vida e é o Senhor quem dá salvação. E que assim, meu Deus, essa palavra alcance corações e vidas, levando a salvação do Senhor, em nome de Jesus. Assim nós te oramos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Fique na paz do Senhor Jesus.